A Petrobras anunciou uma queda no preço do diesel a nível federal, mas aqui no Paraná o valor pago pelo litro do combustível deve aumentar. A alta, inclusive, foi confirmada pela Paranapetro. Pois é, o Paraná tendo um efeito na contramão aí, esperando uma queda a partir do anúncio oficial. Que balde de água fria. Bom, segundo o sindicato que representa os postos de combustíveis, esse aumento para os consumidores aqui do estado está ligado à mudança na cobrança do ICMS. A justificativa é que com o aumento do ICMS no estado, também vai ter uma taxação maior para as distribuidoras e, em consequência, para o consumidor final. Redução anunciada pela Petrobras é de 18 centavos por litro e já está em vigor, inclusive, desde ontem. Parece pouco, mas é claro que toda redução é muito bem-vinda, né? Com os impostos locais, portanto, aqui no Paraná, a expectativa é que tenha um aumento já em abril. A gente está chegando, hoje é dia 24 de março, e a expectativa é que a alta supere, inclusive, os 18 centavos que foram concedidos pela Petrobras. Quem vai contar os detalhes pra gente é a repórter Vanessa Fontanella. Bom dia a todos que nos acompanham. O aumento do diesel está previsto para o dia 1º de abril. De acordo com o Paranapetro, o custo para as distribuidoras vai aumentar por conta da alta do ICMS. Com isso, a previsão é que o combustível suba nas distribuidoras de 1 centavo para 2 centavos o litro. Vale lembrar que nesta quinta-feira a Petrobras anunciou uma redução no preço do diesel para as distribuidoras. O valor passou de R$ 4,02 para R$ 3,84. Claro que para o consumidor o impacto deve ser menor, porque o diesel vendido é o tipo B, composto por 10% de biodiesel, que deve ir para 12% no próximo mês. Outra mudança para o mês de abril é com relação à formação dos preços. O diesel S500 deve ter um reajuste de 27 centavos e o S10 de 26 centavos. Para essas altas, a justificativa é o nivelamento do valor do imposto no Brasil. Em todos os estados vai ser adotado o valor de 94 centavos por litro para o ICMS, Rafa. Então é isso, para o início de abril, o consumidor deve sentir aí alguma diferença no valor do diesel em todos os postos aqui de Curitiba. Volto contigo aí no estúdio. Olha, em nota, a Paranapetro afirmou que a expectativa é que a partir do dia 1º de abril deste ano, o diesel para as distribuidoras passe a ter um aumento variando ali entre 28 a 30 centavos o litro. Apesar da expectativa, o sindicato relembra que novos valores aos postos dependem do repasse das distribuidoras. Então é aquilo, né? O imposto, né, grande vilão aí da sociedade, vai fazer aí jus a mais um aumento nos combustíveis, né? Agora, tem gente aí, tem economistas de esquerda que defendem que o imposto nos combustíveis é social, Rafaela Moron, que é justo cobrar mais em alguns combustíveis porque isso afeta a classe média, que o pobre não tem ganho nisso, já que só rico anda de carro. Uma conversa sem pé nem cabeça dessa. Por que sem pé nem cabeça? Porque isso é uma mentira. Ainda mais quando a gente fala de diesel, né? Mais de 60% das cargas nesse país são transportadas por vias rodoviárias, em cima de caminhões que o Brasil se movimenta. E caminhões, até onde me consta, são movidos a diesel. Até tem alguma outra coisa aí experimental de motores elétricos, mas, né, a esmagadora maioria é diesel que vai no tanque. E o aumento, claro, além de já prejudicar de bate-pronto as transportadoras, os caminhoneiros autônomos, também vai ser repassado ali na frente para a cadeia produtiva. Então, isso vai terminar lá na prateleira do supermercado. Então, o imposto do combustível é um imposto que afeta o usuário final do combustível, mas afeta também toda a questão da cadeia produtiva, porque o alimento, para chegar no mercado, precisa, em algum momento, passar por um transporte rodoviário, e esse vai ser encarecido com um aumento de combustíveis. Nesse caso específico aqui, segundo aí a Paranapetro, é o ICMS, né? Que é aquela discussão, né? O governo Bolsonaro reduziu, né, no ano passado o ICMS, o governo Lula reonerou e discutiu esse aumento de impostos em alguma medida, né, em todas as áreas nesse momento. A bomba está mais cara, esse é o efeito do imposto mais alto, Rafael.
Mas Marcos, só para lembrar que um dia depois da Petrobras, inclusive, anunciar essa redução do diesel, a gente teve uma fala bem evasiva aí do Jean Paul Prats a respeito do preço da gasolina, né? A gente sabe que voltou, enfim, por decisão do governo federal, a cobrança dos impostos federais sobre os combustíveis e, obviamente, foi uma medida pouco popular. Então, foi questionado, deu aquela resposta meio sabão, meio evasiva. Sempre que a gente puder fazer e vender mais barato para o consumidor brasileiro, a gente vai fazer, mais data, prazo e anúncio oficial aí, nada, ficou na conversa mesmo depois da pressão que tomou aí durante um evento. É isso. Agora, Rafaela Moron, a política econômica do governo é meio desacertada, desencontrada, não só nessa questão dos combustíveis, do preço dos combustíveis, dos impostos, mas como um todo. Se veja, até agora nós não temos a tal da âncora fiscal. Eu estou curioso para saber qual vai ser a proposta da âncora fiscal. Você veja ali, Rafael, aí o governo tem que indicar diretores do Banco Central, aí indicaram uma lista de 6 para escolher 2, e aí o Haddad perdido, evasivo, como diz você há pouco sobre o Jean Prats, o Haddad também evasivo sobre qual o nome que é de verdade, qual que é só para fazer presença na sala. Então, a gente não sabe o que está acontecendo, e daí a gente vê o Lula, tudo que ele fala sobre economia é que o juro está alto, ele tem razão, o juro realmente está alto, mas ele erra no método. Como é que baixa juro? Baixa juro mostrando responsabilidade fiscal, mostrando que o governo está preocupado em equilibrar as contas públicas, no bom português, que vai gastar menos, que vai ter mais cuidado na contratação desse bando de comissionados, que vai ter responsabilidade com as contas públicas. É assim que se baixa juros. E aí o empresário sente que tem um ambiente mais tranquilo para fazer investimentos, isso move a economia e uma das consequências é a queda dos juros. Agora, parece que o Lula quer baixar o juro na marra, é o que me parece, e fica batendo no Campos Neto, que é um presidente do Banco Central que foi eleito de forma independente. O que o PT quer? O PT quer implementar o que eles acreditam na sua essência, que o Estado é o motor da economia e que o comandante do Estado de plantão tem que indicar ali peças-chave da economia para que eles planifiquem. Lembra da escola que você aprendia lá os sistemas de economia? No sistema comunista, socialista, eles defendem a economia planificada. Aqui no Brasil, eles fizeram uma releitura do que se construiu lá na União Soviética, por exemplo. Então eles disfarçam um pouco, mas a essência é a mesma. O Estado no comando da economia, como indutor do desenvolvimento. Eles adoram usar essa frase, Rafael. O Estado é o indutor do desenvolvimento, que é uma mentira. O Estado não produz nada. O Estado toma dos outros. O Estado cobra imposto, como a gente está vendo agora no caso do diesel. É o mercado que produz riquezas. São os trabalhadores reunidos ali em seus postos de trabalho que produzem as riquezas que nós temos na nossa sociedade. Então nós precisamos respeitar o mercado. E o juro só vai cair quando o Lula respeitar o mercado, respeitar a legislação posta. A primeira coisa que o governo do PT fez em relação a estatais, por exemplo, foi o quê? Derrubar a lei de estatais para que pudesse indicar apadrinhados. O que dizia a lei estatal? Não pode indicar quem tinha cargo em partido político. Aí, nesse caso, não poderiam então indicar o Aloysio Mercadante para o BNDES. Como não podia indicar, então eles deram um jeito de derrubar a lei. Não, o Mercadante foi coordenador do plano de campanha do Lula. Não poderia legalmente assumir uma estatal ou um banco público, nesse caso específico. Mas assumiu porque eles mudaram a lei. Então, o mercado olha eles com desconfiança. As regras que eu tinha até agora não valem mais. E o que vai valer? Vai valer a cabeça do Lula? Vai valer a cabeça dos petistas que compõem a equipe econômica? Aí desconfia e vira essa bola de neve de problemas. E os juros são só parte desse problema. Os problemas são mais profundos. E agora o aumento da gasolina vai piorar ainda a questão da inflação, que inclusive é uma das causas do juro alto também. Então, Rafaela, um problema atrás do outro, não está fácil a situação para nenhum país do mundo. Nós vivemos ainda o pós-pandemia, as grandes potências começam a se recuperar agora, mas também não ajuda essa falta de rumo. A impressão que eu tenho é que a equipe econômica funciona mais ou menos como uma biruta de aeroporto, e o vento é a cabeça do Lula. Então, eu não sei muito o que esperar.